Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 10, Palavra e Responsabilidade. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes, e para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que presidem nossa existência. De início, o fonema, o som, e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio, à troca de impressões, ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Então, mimetismo, o fenômeno ocorrido com certos animais ao tomarem a configuração ou a cor dos animais em cujo meio vivem, como forma de defesa ou de agressão. Mas, à medida que a sua evolução se acentuava, a consciência fragmentária se investia na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, para acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou pedir socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infraprimitivo, referente ao organismo no começo da evolução, o que se encontra em estágio de evolução abaixo do que é considerado primitivo. Então, o corpo espiritual do homem infraprimitivo se demora longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos instrumentos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso, tecidos em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais como um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço da plástica, delicadas operações no correr dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem, tão ágeis quanto possível, à produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna, uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som se aglutina, se agrupa e que verte pelos estreitamentos, se transformando em pavimentosa estratificada, que são células da laringe, na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de subida e descida, elevando-se na expiração e na deglutição e baixando
na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo como perfeito instrumento de efeitos musicais. Mecanismo da palavra. Com o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada no plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides. Aritenoides são cartilagens a que estão ligadas as cordas vocais e que estão situadas na parte posterior, parte de trás e superior da laringe, que se permitem, assim, a conjunção ou afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise, a interna, vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide, a se destacar sob a pele no chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais que se unem na linha mediana, traçando um ângulo diedro. Ângulo diedro é um ângulo formado por dois planos. Então, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagens essa que por baixo se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide, através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da laringe. Então, ele tem aqui muitos termos específicos, né, termos científicos, que o fato da gente não dizer cada um deles o que é, não faz com que a gente não entenda o texto, né? Existe toda uma engrenagem para a formação da fala. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede dos ventrículos laterais de Morgagni. Ventrículo de Morgagni é a cavidade ou bolsa de cada lado da laringe. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoideo, que é referente a um músculo ímpar da laringe, assegurando as funções da glote vocal e formando com avançado primor de previsão e eficiência a cúpula de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode se fazer com segurança para segurar as cordas vocais em serviço. Linguagem convencional. Então, o homem aprende, com o amparo dos sábios tutores que os inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como num fole, e fazendo ressoar o som na laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas, ou seja, que fica em cima da glote, para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal.
A esse modo natural de se exprimir, por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva. A criatura humana superpõe, quer dizer, acrescenta os valores do verbo articulado com que aperfeiçoa as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio da sinalética, dos sinais, né? Especial na escala dos sons. Então, sinalética é um processo de fazer-se uma descrição por meio de sinais característicos. A experiência dos irmãos que caminham na vanguarda, aqueles que estão na frente dele, e aprendendo a se educar para merecer esse tipo de assistência que outorgará o seu estado de alegria maior diante das perspectivas da cultura com que a vida responde às suas indagações. Então, ele começa a ouvir convenções, começa a identificar essas convenções, vai auxiliando aqueles que estão abaixo dele e vai aprendendo com aqueles que estão acima dele. Pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra irresistível desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então vagarosamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem uma das outras sem dificuldade. Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o intercâmbio imediato, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e indagações, traduzindo desejos e ideias de acalentada substância íntima. Ou seja, o homem deixa de ter ideias fragmentadas, ideias sem sequência, sem começo, meio e fim. Quer dizer, ele tem uma ideia, mas se distrai com outra e começa a se perguntar agora, né? Começa a querer saber, começa a ter coerência, começo, meio e fim. Agora, ele não se preocupa apenas em comer e dormir, né? Ele começa a desenvolver uma lógica no pensamento, não é um pensamento assim, pensou nisso, começou a pensar nisso, vai pensar naquilo e vai indo a esmo, né? Agora ele vai ter um raciocínio, começando a fixar o pensamento em si mesmo, se cansando para concatená-lo, encadeá-lo e exprimir, né? O homem confiou a novo tipo de repouso, a meditação compulsória diante dos problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a se desprender do corpo denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva
ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita de benfeitores espirituais que o instruem sobre questões morais. O continuismo da ideia inconsciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Isso é, automatiza o que já aprendeu. Através do sono, o cérebro físico descansa e ele se encontra com os espíritos amigos, podendo aprender com eles. Luta evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, imensa luta se esboça. O homem que lascava a pedra e que se escondia na caverna, escravizando, os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, solicitado pelos instrutores amigos que amparam o seu caminho, passou a perguntar sobre a causa das coisas. Obrigado a aceitar os princípios de renovação e progresso, se refugia no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que entretém o seu campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Então, ele só matava para comer, não se preocupava com nada, né? Agora os instrutores amigos ajudam no caminho. Ele passou a querer saber a causa das coisas, ele começou a aceitar os princípios de renovação e progresso, mas ele ainda se refugia no amor-egoísmo. Ele começa a se preocupar com os filhos, ele se entretém no campo íntimo, e aí isso tudo ajuda a fazer com que ele pense, né? E aí ele observa uma estranha transformação nele. Vê instintivamente que não poderia se guiar mais pela excitabilidade dos tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, que tutelavam o seu desenvolvimento, para que se afirmem as suas próprias diretrizes, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Então, a partir do momento que ele começa a dar os seus primeiros passos, ele vai sendo responsável por aquilo que ele está fazendo. Não precisa mais que façam por ele. A gente imagina a criança, né? A gente faz tudo pela criança, alimenta, dá banho, faz dormir. A hora que a criança começa a andar, a hora que a criança começa a aprender a comer sozinha, a gente já começa a dar autonomia para a criança, né? É bem isso que ele está tentando dizer para a gente, né? A ideia moral da vida começa a ocupar o seu crânio. O sol propicia a concepção de um Criador oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa sua alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia de combate incessante, em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês, a nascerem fragmentários no seu íntimo, inspiram aflição e temor.
Percebe que não pode mais obedecer cegamente aos impulsos da natureza, como os animais que comungam a paisagem, mas sim que agora lhe cabe o dever de superar os seus mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria morada, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Então, agora ele deixa de se preocupar apenas em comer e dormir e se proteger das feras e passa a ter noção de família. Ele não é mais por instinto, começa a pensar, questionar, passa a cuidar dos filhos, passa a buscar ter moradia no sentido de lar. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade antecipando o amor puro e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes eram pensamentos nebulosos, torturando sua cabeça e inflamando o seu sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor angustiosos questionamentos e, enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar sua evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas, a se esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo, muito pequeno e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Ou seja, parou de esperar que alguém resolvesse seus problemas e passou a procurar solucionar esses problemas. Passou a entender que se quisesse alguma coisa, era preciso ajustar-se às leis divinas. Era preciso agir de acordo com a consciência. O princípio da responsabilidade havia nascido. Pedro Leopoldo, 16 de fevereiro de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.